Boa noite, mamães. Olha só, hoje a Jéssica vai ensinar para a gente uma atividade muito legal para as crianças aprenderem as saudações, saudação, e vamos também, nós vamos conseguir duas brincadeiras com o tema que nós escolhemos para hoje. Então, vamos lá. Olha só, nós vamos falar hoje saudações, uma forma de se cumprimentar, de se apresentar ou de contato com uma outra pessoa. Como ela chega, ela fala alguma coisa. O que ela fala quando ela chega? Então, a gente chama de saudações aqui no Brasil, né? E eles lá têm outro nome. Então, é isso que a gente vai aprender. Nós vamos conseguir, deste tema, duas atividades lúdicas para os pequenos fazerem e gamificarem. Combinado? Então, a Jéssica, eu vou chamar a Jéssica para fazer com a gente o tema, fazer o material lúdico, deixar o material lúdico. Ó, a atividade é uma atividade bem simples. Nós estamos iniciando de uma atividade bem simples, até porque nós temos ali, né, vai entrar na jornada com a gente vários níveis de crianças. Então, nós vamos começar do nível aqui bem baixinho, mas nas próximas lives, a gente vai aumentando esse nível, tá? E todo mundo começa junto. Porque, às vezes, a gente fala assim, isso aí eu sei, eu já sei. E aí a gente cai naquela de, eu já sei, good morning, né? E a gente, nós brasileiros, colocamos o i no meio e no final. Vogais no início, no meio das palavras, no final das palavras, e a gente acaba pronunciando errado. Uma coisa tão simples. Então, não mais good morning, e aí a gente vai trabalhar a pronúncia dos pequenos desde o básico, e nós vamos aumentando esse nível. Combinado? Olá, gente. Até agora não dei oi para ninguém, né? Só estava aqui conversando com a Shelly. Primeiramente, boa noite, né? Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, com todas as mamães, com as crianças que estão presentes também. E hoje nós vamos aprender um assunto bem legal, que é uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender, porque quando a gente vai conhecer uma pessoa nova, basicamente a gente cumprimenta ela, né? E com isso, a gente vai começar a aprender passos e passos. Hoje nós vamos aprender saudações. O que são saudações? É você desejar um bom dia, é você dizer oi, é você dizer boa tarde, é você dizer boa noite. Isso tudo são saudações, tá bom? Vamos lá. Greetings, hello, ok? Estão dando para entender aí direitinho? Estão entendendo? Então, vamos lá. Primeiramente, quando você conhece uma pessoa, a gente diz hello, né? Todo mundo, hello. Outra forma de se dizer hello é dizer hi, tá bom? Hello é uma forma mais formal de se dizer. O hello aqui, ó. É uma forma mais formal. O hi é mais galera, é uma forma mais descontraída de se dizer, tá? Se dizer o oi. Por exemplo, se estiver de manhã, como que a gente vai dizer? Good morning. Good morning. É igual a Shelly disse no começo, o brasileiro ele tem mania de colocar um i. Por exemplo, eu já ouvi muita gente, inclusive quando eu não sabia falar, eu já falei também, não vou negar. Good morning. Alguém sabe disso? Todo mundo já ouviu falar assim? É completamente errado. A gente não tem que colocar esse i no final da palavra. É good morning, ok? Acho que agora vocês vão aprender a falar certinho. Good morning. Nunca se esqueçam disso, tá? Então tá. Quando passou da parte da manhã, vem a parte da tarde, né? Como que a gente diz boa tarde em inglês? Deixa eu me localizar aqui. Good afternoon. Ou good afternoon, ok?
Por que eu disse das duas formas? Porque no inglês britânico, todo mundo fala, né, Valfrido? Eu já ouvi muita gente falar e é completamente errado. É good, ok? Agora todo mundo vai falar good, tá? Vamos lá. Good afternoon ou good afternoon. Por que eu citei duas formas? Porque no inglês britânico a gente fala good afternoon. No inglês americano a gente fala good afternoon, ok? As duas formas, gente, estão corretas, não é errado. Só que é regionalismo, né? É sotaque. O sotaque do americano é good afternoon. E o do britânico é good afternoon, tá? Eu até estava dando um exemplo para Shelly, sabe? Antes da gente começar a live, que no começo a gente sumiu os comentários aqui para mim. Eu desativei para não ficar na sua carinha. Ah, tá. Eu e a Shelly, nós estávamos conversando no começo e surgiu até que o assunto que antes eu falava Apple. E o correto é Apple ou Apple. É a diferença é o regionalismo, é a diferença de sotaque, tá? Apple, gente, é errado, tá bom? Nunca mais falem Apple, é Apple ou Apple. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Então vamos lá. Good afternoon ou good afternoon, ok? Passando-se a parte da tarde, vem a noite, né? Basicamente. Então, como é... eu vou explicar uma coisa para vocês. Depois das 6, seria noite, né? No português, a gente fala já boa noite, né? A gente não tem outra expressão para dizer, só que ainda, às vezes, ainda não está à noite, mas depois das 6 a gente já considera noite, né? No inglês, não. No inglês, a gente tem um meio termo aí, que é good evening, tá? Good evening. Deixa eu me localizar. Aqui, no verdinho. Good evening. Esse good evening, gente, para fora daqui, como que a gente vai usá-lo? Antes, a gente usa ele depois das 6 horas da tarde, tá? E antes de ir dormir. Porque quando a gente tá indo dormir, a gente fala good night, tá? Já entrando no good night, que tá aqui no laranja, da florzinha. Good night. Que a gente só pronuncia, a gente só fala good night quando a gente já está indo para cama, já está indo dormir, tá bom? Muita gente erra sobre isso, porque muita gente não sabe usar o good evening, mas o good evening é antes de dormir, tá? Quando você chega em algum lugar, em alguma festa, e já é depois das 6, a gente vai falar good evening. Mas a hora de você ir deitar-se é good night, tá bom? Para as criancinhas, eu aprendi que a gente usa, com criança a gente fala de uma forma mais so cute, né? É tipo uma carinhosa, mais carinhosa. Porque criança é criança, né, gente? Aquela coisa fofinha, dá vontade de apertar e é assim. Então, como que a gente usa para falar com uma criança, né? Eu vi muitas mães falando assim, nai. Tipo, eu achava muito, muito carinhosinho. E eu vou confessar para vocês, quando eu entro dentro de casa, que meus cachorros ficam do lado de fora, porque elas dormem do lado de fora da casa, eu fecho a porta e falo nai para minhas cachorras, gente. Mas vamos lá. Quando a criancinha tá indo dormir, a gente fala nai, porque é uma forma carinhosa, tá bom? Você pode usar com seus animais também, fica à vontade. Então é isso. Outra saudação que a gente tem é o goodbye. Na minha folhinha aqui tá separado, mas o correto é junto, tá? Goodbye. E também a gente pode usar numa forma contraída, né? Que é o bye-bye. Geralmente a gente fala mais bye-bye, né? Quem já ouviu falar sobre isso? Então é isso. Essa é uma forma do nosso game, né? Você pode aproximar no seu celular aqui no QR Code
e ele vai te dar a pronúncia correta, tá bom? Tá de cabeça para baixo. Ele vai te dar a forma correta, tá bom? Aqui tem o good morning, mais uma vez. Good afternoon ou good afternoon. Good night. Good evening. Hello e o goodbye. Tá joia? Tá dando pra vocês entenderem o desenho? Pelo desenho, vocês vão conseguir entender o que significa. Porque aqui o sol tá nascendo. Então, quer dizer que é bom dia, né? Aqui é a hora que ele brilha mais. Aqui é a noite, né? Que vem as estrelas. Aqui o sol tá em cima das nuvens, mas já é noite praticamente. O hello e o goodbye, tá bom? Agora, uma forma bem legal da gente brincar com isso é usando rolinhos de papel higiênico, sabe aquele rolinho quando acaba o papel higiênico? A gente pode usar ele para ficar uma forma mais divertida para as crianças, tá? A gente passa a juntar os rolinhos de papel higiênico, né? E você pode usar aquele plástico filme que a gente usa na cozinha para tapar várias coisas na geladeira. Acho que todas as mães conhecem, né? Aqui tá dando interferência da luz, mas aí você vem com uma canetinha bem forte, faz o desenho, né, que você quer, um desses aqui, né? Pode ser do seu jeito. Mas, por exemplo, good afternoon ou good afternoon é a hora que o sol tá brilhando mais. Então, você desenha um sol bem radiante, assim, aqui no plástico filme. Nesse meu aqui, eu usei aqueles durex, sabe? Aqueles durex de colocar em caixa de papelão, que vem mais grosso, assim. Eu usei eles porque eu achei mais fácil, mas você pode usar o papel filme e colocar aqueles elastiquinhos de dinheiro e prender aqui na ponta e faz o desenho. E aí você faz o desenho com o desenho de todas as saudações. E o que a gente pode fazer? Aquela lanterninha mágica. Tipo, no escuro, vocês vêm com a lanterna daqui e coloca na parede. Aí vai refletir na parede. Eu acho muito legal, né? Uma forma lúdica de aprender e é divertido, né? Lembrando que quem fizer durante a semana, manda foto pra gente, marca o Instagram da GoTag, tá? Bye, bye, gente! Jéssica, obrigada, bem. Até a próxima. Eu que agradeço. Um beijo.